sentado ali, as mãos começaram a soar. Aí eu escutei o meu irmão Marcos chamando falar o meu nome. Falei logo de abertura. Falei amém. Quero ler com os irmãos em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Todos acharam? Amém? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Amém. Se formos estudar essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê do seu início que Paulo ele vem tratando de assuntos na igreja. Era uma igreja nova, essa igreja de Coríntios, e era uma igreja que ela tinha todos os dons. Mas, como toda igreja, por ser nova, tinha suas dúvidas, seus problemas, e Paulo, desde o seu primeiro capítulo da sua carta, até o último capítulo, ele vem tratando de assuntos. Do primeiro capítulo até o 4º capítulo, ele fala com os irmãos que se unem somente num propósito. Em seguida, no capítulo 5, ele trata de outro assunto que estava correndo da igreja, que era imoralidade dentro da igreja. E, consecutivamente, ele vai tratando de problemas dentro da igreja, vai tratando. Aí ele chega no capítulo 12 e se depara com outro problema. Uma igreja rica em dons, mas ali, uns com vaidade, dizendo que tinha o dom que era dado a ele era melhor do que o dom que era dado a outro, e aquele que tinha o complexo de inferioridade estava se sentindo mal. E Paulo, na sua sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele começa a tratar dessa igreja. Ele falou, uma igreja rica, tinha todos os dons, mas eu preciso pregar a essa igreja o amor, porque o amor é que une. E ele, na sabedoria, ele usa o corpo humano para falar sobre isso. E ele fala, o corpo, ele tem é um só, mas cheio de membros. Mãos, pés, ouvido, boca, olhos, nariz. E a igreja precisa estar unida, dando importância a cada um e nem tendo inferioridade a nenhum. E nem se envaidecendo no que você tem. Ele fala, o corpo precisa do pé, na mão não pode crescer um pé, o pé não pode crescer a mão, o olho não pode crescer a boca, o ouvido não pode crescer o nariz. Ele fala, cada um tem o seu propósito, o Espírito Santo deu o seu dom a cada um, e cada um vai usar ele com excelência. Mas como que vai usar esses dons se estão desunidos? E ele começa usando o dom de línguas nesse versículo que eu li. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, e não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ouvindo o Emerson ali dedilhar o teclado, os irmãos conseguem entender o que o Emerson está tocando ali. Mas se o Emerson começar a tocar ali um som totalmente
que a igreja não conhece, vai ficar infrutífero para a igreja. Paulo estava falando isso. A igreja de Coríntios tinha os dons, mas estava infrutífero. Por quê? Faltava o amor para o compreendimento desse dom. Aí Paulo fala, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a falar, unir eles no amor, porque a união, cada um ia cuidar do outro, dar devida honra e o valor, por mais pequeno que seria, Paulo fala, ele tem tanto valor como o grande. Aí ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhece todos os ministérios da ciência, e tenha tamanha fé de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Olha como que ele é. Primeiro ele começa usando o dom de línguas, porque se tiver o dom de línguas e não tiver quem interprete, que tenha cuidado em usá-lo, porque para não ficar infrutífero. E ele continua falando, no versículo 4 do capítulo 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso. Ele quis dizer para a igreja, tenham paciência com aqueles que são os menores, bondoso, né? Não tenha ciúme do dom do outro. Se Deus concedeu o Espírito Santo concedeu o dom da cura, porque o Espírito Santo sabe o que faz. Se for de profetizar, sabe quem ele vai dar, quem ele quer, não é o que a gente quer. Se ele te deu o dom de falar em línguas, use o seu dom, não tenha inveja do dom do outro. E aquele que tiver o dom, que fala que busque mais ao profetizar, não seja orgulhoso, não tenha orgulho, faça ele para a honra e a glória de Deus. Aí ele continua, não se conduz de forma inconveniente, porque aquele que tem o dom, mas ele se torna inconveniente, ele acaba aborrecendo os demais, ele quer se sobressair, então está se tornando inconveniente. Aí Paulo vai falando, não busque interesses, né? Quer dizer, faça para a honra a glória de Deus, não pelo seu interesse, e não é orgulhoso, não seja orgulhoso. Ele continua, aí ele vai, no versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Hoje nós vivemos um mundo de injustiça e de inverdades. A justiça hoje ela está escassa. Nós falamos, será que eu vou encontrar algum justo? O tanto de operação de injustiça no mundo está. E é a verdade. O que é a verdade? A verdade hoje já ficou relativa. Cada um tem a sua verdade, mas a verdade mesmo que é Cristo, muitos deixam de lado. E eles estavam deixando de lado isso. Aí no versículo 7, Paulo fala, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Será que nós suportamos tudo mesmo? O pastor Luiz Carlos, nas últimas quartas-feiras, nos cultos de ensino, ensinou João 21. E aí ele estava falando sobre o amor que Pedro declarou a Jesus Cristo. Só que na hora que a coisa apertou, Pedro negou ele 3 vezes. Então, o amor que Pedro tinha não suportou. Porque se ele tivesse esse amor que Paulo está pregando à igreja de Coríntios, ele tinha falado, eu sou um dele, eu sou discípulo dele, eu falo igual a ele, e eu prometi a ele que dava a minha vida por ele, mas ele fez tudo o contrário. Se arrependeu, mas antes fez tudo o contrário, e depois, no encontro com Jesus Cristo,
ele foi indagado várias vezes. Lá ele mostrou quem realmente ele era. E o Paulo fala que esse amor que eu estou pregando aqui, ele tem que sofrer, ele tem que crer, ele tem que esperar, ter paciência, mas ele tem que suportar. Porque se esperar também não é fácil, não. Para suportar, a espera é muito difícil. Esse versículo número 8 foi o que mais me chamou a atenção desse capítulo. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo a ciência, passará. Paulo fala, o amor jamais acaba. Quando alguém fala, eu deixei ela ou deixei ele, porque acabou o amor, então não tinha amor. Era mesmo o amor que Pedro declarou a Jesus, e depois, em seguida, negou. Era uma afeição, porque o amor ele não acaba. Ele não acaba. E mais para frente, a gente vai ver que Paulo confirma isso. O amor não acaba. Aí ele fala, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Porque a gente acha que a gente conhece muito. Não. A gente não conhece. Se a gente não tiver amor, a gente não conhece quase nada. Nada. A gente é raso, muito raso. A gente só é uma afeição. E a profecia, ela é incompleta. Por quê? A gente dá um tempo determinado. Mas Deus é que dá o resultado dela. Ela se torna completa quando ela é realizada. Mas ele fala, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O que é de vir o que é completo? O que é completo é Jesus Cristo. Porque o único corpo transformado, que está transformado, glorioso, é o corpo de Jesus Cristo. E ele vai vir. E o que é incompleto é nesse nosso corpo, isso será aniquilado e teremos um corpo completo. O corpo em glória. Aí ele também fala que a igreja tem que crescer, deixar de ser criança, amadurecer, a receber da parte de Deus as bênçãos que são dadas e saber como usá-las. Aí ele fala no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então quer dizer, amadurecer, vamos crescer, vamos sair do que nós estamos aqui, vamos caminhando. Aí Paulo prossegue, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, que aí Paulo completa o que eu falei do versículo 8. Ele fala, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Quando ele fala que o amor não acaba, e aqui embaixo, no final do capítulo, ele atesta. O amor vai permanecer. Que primeiro veio o amor, que foi Jesus Cristo para nós. A crucificação de Jesus Cristo foi o amor mostrado pelo Pai por nós. Então primeiro veio o amor. Depois que veio os dons. Depois de crucificação, ressurreição e ascensão, Pentecostes, aí começou a aparecer os dons da igreja.
aquele que o Espírito Santo foi escolhendo e foi dando a cada um. Então, primeiramente, é o amor. Se a gente fazer, o dom que a gente recebeu da parte do Espírito Santo e usá-los, sem esses conselhos de Paulo, ele fala, você vai ser que nem um metal, vai fazer um som totalmente inelegível. Eu quero que vocês façam com amor, para que a igreja possa entender o que vocês estão transmitindo, para que a igreja se edifique, que a igreja cresça e ela continue caminhando e crescendo cada vez mais. Pois todos os dons vão cessar, mas o amor vai continuar. Então, que a gente pegue esses conselhos de Paulo, que nem eu acredito que a igreja de Coríntios acabou recebendo esses conselhos dele, e uniu a igreja, porque era uma igreja rica, a igreja que tinha todos os dons. Então Paulo falou, eu preciso fazer que essa igreja possa crescer e crescer em união, e esses dons sejam proveitosos. Eu vou pregar o amor para a igreja. O que me entender, fará e fará para a honra e a glória de Deus. E aquele que não entender, a gente sabe que muitas vezes nem todo mundo acaba entendendo as mensagens, mas que nós, em Cristo Jesus, possamos pegar esses conselhos de Paulo, que eu sei que aqui tem irmãos que já receberam os dons da parte do Espírito Santo. Estudem esse texto, ouvem os conselhos de Paulo, e eu sei que os irmãos já usam seus dons com amor, mas que se fundamentam mais, que a gente possa se fundamentar mais, aprofundar mais, para que a gente possa fazer essa igreja ficar cada vez mais edificada, que ela possa crescer cada vez mais, porque o nosso ministério é super. Não dá como entender, muita gente não consegue entender como que a gente consegue crescer, porque tem o amor, e se continuar praticando esse amor, vai crescer muito mais e muito, muito mais. Eu, primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Não estou pouco nervoso, eu estou muito nervoso. Ainda sei logo de primeira ainda. Agradeço a direção do Marcos, pastor Adão, pastor José e os demais. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a gente, para que a gente possa crescer, que a gente possa continuar. E eu peço as orações dos irmãos, porque eu sou, na verdade, perto de muito aqui, eu sou um menino convertido. Tenho só 11 anos de fui convertido, né? E já tenho uma missão de estar servindo a igreja do Senhor, e que Deus possa me dando graça, que eu possa servir cada vez melhor. Não sou perfeito, como ninguém é, mas eu quero fazer com excelência, não por mim nem para minha glória, para a honra e a glória de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.